Eu vou me apresentar só para vocês entenderem qual o contexto e como esse profissional chega até aqui. A minha formação, eu sou pedagoga e sou enfermeira. Eu já trabalho aqui há 13 anos, mas eu entrei como enfermeira. E aí passou um tempo, eu fui fazer a pedagogia e também sou mestre e algumas especializações na área da educação. A escola hospitalar aqui do AC Camargo, agora em outubro, a gente completa 38 anos de existência. Então, no passado, as crianças ficavam sozinhas. Elas não tinham nem acompanhantes, elas não poderiam ficar nem com o pai nem com a mãe. Então, eles ficavam junto com os enfermeiros, junto com os médicos. E a fundadora do hospital, que é a Carmen Prudente, ela falou: a gente precisa ter um espaço melhor para as crianças, e o melhor é a escola. Tem até uma frase muito bonita que ela fala que as crianças conseguiam vencer a doença, mas não conseguiam vencer a vida sem educação. Então ela conheceu a dona Genoveva, que fundou a escola também, e elas inauguraram um espaço, que é a Escola Especializada Schwestenheim. Não são todos os hospitais que têm a pedagogia hospitalar, isso é importante dizer. Não são todos, mesmo sendo lei. Então, muitos hospitais que atendem o público pediátrico têm uma brinquedoteca, que também é lei. Então, eles têm o espaço da brinquedoteca como esse aqui, mas não tem a classe hospitalar, que são os professores que atendem dentro da escola hospitalar. Como é que esse professor chega para trabalhar aqui? Primeiro que eles precisam ser da rede, ou estadual ou municipal. Então, da prefeitura, eles fazem um concurso da prefeitura, e a prefeitura abre um processo seletivo e eles passam e podem atuar dentro do hospital. Como é do estado? O estado, eles abrem editais, então vocês vão atribuir as aulas. Eu vou pegar 24 aulas nas escolas regulares normais. Quando abre o edital para a classe hospitalar, já que ele já atribuiu essas aulas, ele pode participar do processo seletivo. Alguns locais ou algumas diretorias de ensino pedem para eles fazerem um projeto simples, como se fosse menor que um TCC, para falar sobre a pedagogia hospitalar. Algumas pessoas, quando vai fazer o processo seletivo, gostam que eles já tenham experiência com algum curso, e aí já é mais um up, porque eles entendem o que é a pedagogia hospitalar. Porque tem professores que começam a atuar aqui e não querem atuar. Eu achei que fosse uma coisa e era outra. Então, quando esse professor chega até nós, ele precisa entender que a realidade aqui é totalmente diferente, que o atendimento é individualizado, que ele, um exemplo, ele atende ensino médio, mas ele também vai atender educação infantil. Esse professor se depara com um atendimento completamente diferente da sala de aula, porque na sala de aula você faz o seu planejamento, você estuda e você aplica aquela matéria. Aqui não, aqui a gente não sabe o que vai acontecer, e essa é a dificuldade. Então tem professores que chegam aqui e falam: opa, não é minha praia. E aí, quando não é a praia, também é para lidar com a doença dessa criança. Então a gente recebe essa criança de um jeito e vai passando um tempo, ela fica diferente. Ela fica diferente fisicamente, cognitivamente. Então algumas crianças acabam esquecendo o que aprendeu. A gente teve uma criança com 12, 13 anos, que ela teve um AVC e ela esqueceu tudo que ela tinha aprendido. Então nós iniciamos novamente a alfabetização, as operações básicas de matemática. Então tudo é entender que estado essa criança está, entender o que essa criança precisa nesse momento. E a gente faz de tudo para, no mínimo, ela aprender a ler e escrever aqui. A gente encontra coisas diversas aqui, diversas. Então esse professor, ele precisa ser muito criativo e muito engajado. Então ele acaba não tendo tanta expertise e aí não aguenta ficar. E aí, quando não aguenta ficar também, é porque muitas crianças, como eu falei para vocês, acabam morrendo. Então, será que a gente tem psicológico para atender essas crianças, para atender esses pais? E quando tem um professor novo, a gente tem todo um cuidado, muito cuidado, com a parte psicológica dela. Se elas quiserem, elas podem ter um atendimento psicológico também, mas o que a gente faz em maior evidência aqui é ter esse espaço para essa professora falar e desabafar, porque não é fácil. A gente pega crianças que às vezes ela, entre aspas, está normal, e no decorrer do tratamento, às vezes é um retinoblastoma, que é um câncer no olho que tem, elas podem ficar cegas, elas podem tirar o globo ocular e não enxergar mais.
Então essa professora precisa adaptar todo o material que ela ia desenvolver, educacional em braille. Então aqui é um contexto muito diferente do contexto da escola regular. Então quem nós atendemos? Todas as crianças que estão em tratamento aqui do câncer, não só do câncer, mas também transplante hepático e algumas outras patologias. Uns 70% são crianças da oncologia pediátrica que ficam às vezes até 2 anos fora da escola. Então o tratamento demora muito para terminar, porque muitas vezes faz cirurgia, faz radioterapia, faz quimioterapia, e entre todo esse tratamento existem algumas intercorrências, como atraso na quimio, às vezes elas ficam com algumas infecções, por isso que demora um pouco. E aí ela demora muito para retornar para a escola. E aí tem um grande detalhe, como ela retorna para a escola? Às vezes ela retorna mutilada, com problemas cognitivos. Então alguns tratamentos, como radioterapia de crânio, algumas quimioterapias vão dar um prejuízo a mais para essa criança quando ela retornar. Algumas crianças têm cirurgias que mutilam a face. Então elas voltam para a escola e a gente precisa ter todo o cuidado com o retorno dela, porque ela vai sofrer bullying, porque ela precisa de uma adaptação escolar. Esse professor que retorna para essa criança também, que ele vai atender essa criança, ou melhor, que ela volta a atender, ela também precisa ser preparada. Como essa criança vai voltar? E muitas também não voltam. Não voltam porque começaram o tratamento tarde demais e acabam falecendo. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem da pedagogia hospitalar. Então a gente está o tempo todo com ela, e o melhor de tudo é a gente retornar com ela para a escola de origem, mas não é sempre que acontece esse retorno, então elas acabam falecendo. Algumas nem chegam aí para a escola, nunca foram para a escola e só conhecem a nossa escola. A gente tinha um caso de uma criança aqui com leucemia que começou o tratamento com 11 meses de vida e ela ficou conosco até os 7 aninhos e ela faleceu no mês passado. Ela chegou aí poucas vezes para a escola, mas a escola dela sempre foi aqui. Hoje mesmo eu cheguei e eu lembrei muito dela nesse espaço, que eu falei, puxa, ela estaria aqui com a gente. Então ela foi muito pouco para a escola de origem, né? Ela chegou a ser matriculada, mas foi poucas vezes, mas a mãe ficou feliz dela ir para a escola, com a mochila, com material, como uma criança comum que começa a alfabetização, vai para a escola, enfim, mas ela tinha como aqui era a escola dela. Como é que a gente atende essas crianças? Nós temos professores, que é da rede municipal e estadual. Então, atualmente nós somos em 9 professores comigo. Então, eu cuido da gestão dessas professoras, mas quando as professoras não estão e eu consigo atender, eu acabo atendendo as crianças, principalmente aquelas que não conseguem vir até a escola. Então, as crianças são atendidas no momento do tratamento oncológico. No leito, então o professor, esses 8 professores, eles são escalados, então eles atendem nos leitos, enquanto essa criança está em isolamento, de contato, ou alguma doença infecto-contagiosa, ou elas atendem também aqui dentro desse espaço da escola mesmo. A gente atende de segunda a sexta-feira. E como é que é feito esse atendimento, sendo que ela não tem uma escola formal? Nós estamos falando da educação dos espaços não escolares. Então, nós entramos em contato com a escola de origem dessas crianças e nós pegamos o material que ela vai ter. Então, elas não perdem o ano letivo e elas têm esse acompanhamento mais individualizado. Nós vamos pegar esse material e flexibilizar aqui dentro da escola. E como que é feita essa flexibilização? Com atividades mais lúdicas. Então nós fazemos todos os trabalhos, a gente faz um planejamento com essa criança, que o maior objetivo é que ela retorne para a escola sem tanto prejuízo. A experiência dessas professoras, elas acabam direcionando essa atividade mais lúdica, acolhendo mais essa criança, o atendimento individualizado, não só individualizado, mas a gente traz uma proposta que tem a socialização dessas crianças também. Então, além da educação, a gente traz um pouco da humanização, um pouco do lazer, um pouco das atividades que essa criança não vai perder num momento tão crítico, né? Que a gente fala que é na fase de desenvolvimento dela. Além da parte da educação, a gente tem muito o contato com a família. Todas as atividades é feito com outras crianças ou individualmente, mas sempre a criança está junto com o seu familiar.
quase maioria das vezes, 80% é a mãe, às vezes é o pai, mas a gente também atende os irmãos. A gente já chegou a atender pais que não eram escolarizados, alfabetizados, e a gente acabou dando educação também para essa família. Então, quem a gente atende? A comunidade. Quem chegar aqui a gente vai atender.